paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, amados irmãos. Nós estamos aqui de volta com ensinos de Yahshua, continuando o nosso estudo de Apocalipse 12, né, irmãos? Esse estudo maravilhoso, nós já falamos que é um resumo de fatos importantes, né? Verdade. De acontecimentos que estão acontecendo, já estão acontecendo, né? E ainda vai se cumprir ainda novos fatos, em breve. É verdade. Nós vamos iniciar fazendo o nosso invocar e vamos orar. E você que está aí conosco, você também é convidado, você e sua família, vamos chamar o nosso Pai para junto de nós nesse momento, que Ele venha falar, Ele venha orientar, Ele venha exortar, Ele venha ensinar todos os seus filhos, pedrinhas preciosas que Ele em pessoa e ao o Supremo está juntando. Esses são aqueles que vão casar com o Mashiach, né? Então vamos juntos. Ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Papai amado, nós estamos aqui para te servir, papai. Sim, papai. Viemos aqui com essa missão e eu quero dizer que a nossa alegria é estar na tua presença. É verdade, papai. Como sentimos falta, papai, da tua presença, papai, de estar na tua presença. Gratidão pelo teu Espírito que habita em nós, que nos consola. É verdade. Mas a nossa alegria é te louvar e te adorar nos lugares altos. É verdade, Ó, papai amado, fala conosco, usa-nos como instrumento papai, nas tuas mãos, vasos de honra. Sim, papai. Que tu possas, papai, orientar o teu povo, instruí-los, porque Sim, eu sei papai, que a tua vontade é que todos alcancem o pleno conhecimento da verdade, papai. É verdade, papai. E aqueles que foram destinados a isso possam alcançar. E que as pedrinhas preciosas, papai, do tempo celestial, aquelas que estão predestinadas ao retorno, possam chegar essa mensagem até elas. Sim, papai. E assim seja feito a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feito a vontade do Papai Yahshua. Amados irmãos, nós estamos dando uma continuidade, né, do estudo, como nós falamos, do Apocalipse 12, né? Apocalipse 12, ele é uma delícia. Maravilhoso. Né? Um entendimento quando nós somos ali iluminados, né, pela presença do Espírito agindo em nós. Quando a gente chega a esse entendimento, tudo se esclarece, né? Você que ainda não viu, né, está chegando aqui no canal agora, eu te sugiro a você voltar nos vídeos anteriores, né, que nós estamos falando sobre Apocalipse 12. Nós falamos um pouquinho no último vídeo, nós falamos sobre a ascensão, né, a ascensão de Filadélfia. É diferente de arrebatamento tomado com força. O arrebatamento foi tomado com força a criança da mulher, né? Ela foi ali arrebatada dos braços da mulher, porque a mulher não queria entregar a criança não. Sim. Né? Então a criança nasceu dia 28, dia 20, é isso? Não, dia 8 de abril. 8 de abril de 2020. 8 de abril de 2020, a criança nasceu. 8 de abril de 2020. É o sinal, né? É o sinal. É o sinal. É o sinal. Ali é um marco. Exato. Ali é um marco. E ali
a palavra fala que tão logo a criança nasceu, ela foi arrebatada. Ela foi arrebatada como? Ela foi tirada. Ali Mical tomou aquela criança da mão da mãe de Sardes. Tomou. E agora, desde então, está nutrindo essa criança, está alimentando essa criança com alimento sólido. Por quê? É com alimento sólido que a criança realmente ela vai crescer, né? Passou o período de leitinho, né? Passou o período de leitinho. E esse período agora está sendo alimentado com alimento sólido. Para quê? Para ser entregue no templo, né? Para ser entregue no templo. Porque a criança tem que estar totalmente desmamada para poder ser entregue no templo. Então, Mical ali está criando essa criança, cumprindo Números, capítulo 11, versículo 12, que fala ali, Moisés fala, por um acaso fui eu que gerei todo esse povo? Né? Foi eu que dei à luz a esse povo? Como o Aiô que faz o quê? Carrega, que cria, que coloca nos braços, né? Isso. E conduz a terra que juraste por herança seus pais, juraste para ser herança, né? Está falando de quê? Está falando da terra prometida, exato, celestial. Falando da terra prometida. Então, é esse que conduz, esse que cria, esse que está passando pelo deserto, esse que está protegendo, ele está conduzindo esta criança até onde? Até Ial Shalom celestial. Isso agora nós vamos continuar aqui. Isso eu fiz uma pequena introdução para os irmãos entenderem. Vamos lá. Está em Apocalipse capítulo 12, né? Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Vamos pegar pelo 4. Aqui está falando do dragão, né? Uhum. Você vê que o dragão ele queria pegar essa criança, né? Apocalipse 12, 4 diz: a cauda do dragão arrastava um terço das estrelas do céu, lançando-as por terra. Está falando daqueles que vão seguir o dragão, tá? O dragão ali, o anti-Mashiach, vai seguir. Eles eram seres celestiais ali, mas por causa da desobediência vão seguir o Emanuel, tá? E aí fala, o dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho tão logo nascesse. E ela, a mulher, deu à luz um filho varão, que regerá todas as nações com sete de ferro. Aqui está vendo? Aqui fala, seu filho, porém, foi arrebatado para junto de do seu trono. Ele já fez esse estudo. Ali foi arrebatada essa criança, foi tirada as forças, com toda a força ali da mulher, para que Mical pudesse criar essa criança, criar, cuidar, nutrir e educar, tá? Isso faz um link lá com Mardoqueu. Mardoqueu no livro de Esther, né? Esther, ela foi criada pelo primo Mardoqueu. E o primo criou ela desde que ela era criancinha, até ela se tornou adulta, e ela que casa, e ela casa com o rei. Ela não casa com o filho do rei, conforme o evangelho anátema de Mateus. Ali nós vemos o evangelho de Lucas, que é a escritura, fala convite ao banquete, né? Ao banquete, conforme Salmos 45. Ali está falando que o rei que está casando no Salmos 45 não é o filho do rei, entendeu? É o rei que está casando. Que rei é esse? É o rei da glória, né? É o rei da glória, que está falando assim, abrir os portais celestiais, porque está chegando o rei da glória. E quem é esse rei da glória? É Ial, forte e valente. É o nome que ele recebeu depois de ter vencido toda a batalha aqui na terra e ter sido encontrado digno, entendeu? Por quê? Porque foi um cordeiro sem mancha, sem mácula, um cordeiro perfeito, que Ial recebeu o sacrifício desse cordeiro com muita alegria. Maravilhoso. Porque foi através desse sangue que comprou, né? Conforme Colossenses
capítulo 1, versículo 15, comprou ali os seres do céu e da terra, 15 em diante, né? Então, Reconciliando através do céu e da terra através do seu sangue, reconciliou. Tremendo. Por que fala reconciliou os seres do céu? Porque a gente já explicou, porque os seres do céu vêm no final dos tempos e eles são falhos. Exato. Eles falham a missão no sentido de ser perfeito, mas isso já foi vontade de Yahweh. Por isso que o sangue derramado do Mashiach, que veio primeiro, já os cobriu, reconciliando, né? assim. Reconciliou, né? Exato. Assim como reconciliou os filhos de Adão, está reconciliando também os filhos de quem? De Yahushua, né? Tremendo. Mais que muitos aí, falsos Yaldins, queiram dizer que não, Yahushua não é pai, ele é pai e é um pai maravilhoso, né? Tristeza daquele que não tem um pai como esse. Exato. Então, vamos lá. Então, aqui, agora nós vimos, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde Yahweh lhe havia preparado um lugar, em que fosse alimentada por 1260 dias. Tinha um canal que falava assim, a mulher fugiu para o Brasil. E de fato, no final, é isso mesmo. Por quê? Porque está sendo alimentada no Brasil, né? Está sendo alimentada via o quê? Via o WhatsApp, via o YouTube, né? Essa mulher que a igreja está sendo, ela não está querendo não, mas está sendo alimentada. Ela não está querendo, ela está recusando o alimento, mas o alimento está disponível para ela. Então, isso aqui já é um link, irmãos, é um link do quê? É um link sobre o Ministério Filadélfia. O Ministério Filadélfia é referido aqui no versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde Yahweh lhe havia preparado um lugar que fosse alimentada por 1260 dias. Esse é o tempo do Ministério Filadélfia, 1260 dias a contar do nascimento, tá? Exato. Esse é o tempo do Ministério Filadélfia. É um tempo que foi dado para que as pedrinhas fossem encontradas, ajuntadas, alimentadas, educadas, polidas, ali, feito ali que a gente fala o termo, né, desses que mexe com joia, né? O joalheiro. A pedra bruta, né, foi encontrada, agora ela está sendo o que? Lapidada, é o corte na pedra, esse corte dói, é doloroso, porque está cortando a carne, né? Lapidando, fazendo ela ficar perfeita, para que a luz do Espírito de Yahushua entra e permaneça ali dentro, refletindo todo o brilho. E ela passa depois para o processo de polimento, vai ficar ainda brilhando mais, né? Esse é o tempo de 1260 dias. Então, continuando, irmãos, essa mulher então foi alimentada, está sendo alimentada por 1260 dias. Agora, o que acontece? Termina o tempo de 1260 dias. Aí o que acontece? A ascensão de Filadélfia. A Filadélfia com sardes e vestes limpas agora sobe. Exato. Ela sobe e ela sobe à vista de todas as nações. É a ascensão. É a ascensão, o estudo anterior. Não está subiu, não, é devagarzinho ali para todo mundo ver. Todo mundo vê a salvação do nosso Yahweh. Tremendo. Tá? E aí esse é o vídeo anterior, tá? Você que não assistiu ainda vai lá assistir. Agora vamos para o versículo 7. Olha só, ele ascendeu, terminou o ministério Filadélfia, 1260 dias, agora ascendeu. Aí fala, houve então uma batalha no céu. Por que houve a batalha no céu? Porque Filadélfia com Mical subiu. Chegando ali. Subiu, né? Então fala, houve então a batalha no céu. Essa aqui é uma representação da tomada da terra prometida. Maravilhoso. A tomada da terra prometida é assim, né, irmãos? Na antiga aliança, né? Quando eles saíram do Egito, eles andaram pelo deserto e eles foram até o momento que eles entraram na terra prometida. E quando entraram na terra prometida, o que aconteceu? Aí eles foram para o casamento? Não, eles foram para a guerra. Eles foram tomar posse daquela terra, porque aquela terra estava tomada pelos inimigos. Muitos inimigos. E ali começa as batalhas para poder expulsar
aqueles inimigos da terra prometida. Isso na antiga aliança. Ele remete e aponta para o final dos tempos, falando uma hora das coisas humanas, terrenas, remetendo às coisas celestiais no final dos tempos. Então, olha só, vamos lá, lê o versículo 7, irmão. Houve então uma batalha no céu. Mical e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Ó, não se encontrou lugar para eles no céu, né? Eu vou até pedir ajuda aqui para a irmã Débora. A irmã Débora vai achar lá em Lucas, quando Yahshua, ele fala assim, vi Satanás como um raio, né? Cair como um relâmpago sobre a terra. Aí nós vamos voltar daqui a pouco. Então vamos lá, olha lá. Houve uma batalha, né, irmão? Novo. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais um lugar para ele no céu. Ó, não se encontrou mais um lugar, não se encontrou mais um lugar deles no céu. Isso aqui, irmão, se a gente pega ali os falsos Yaldim, que acha que Satanás está no inferno, tá? Por quê? Porque não conhece as escrituras e não está querendo conhecer. Pôs uma coisa na cabeça e ele fica na cabeça. Isso aqui faz um link com Efésios 6, né? Efésios 6, vamos lá. Vamos abrir Efésios 6. Vamos lá, olha só. Efésios 6. Efésios 6 é uma profecia. Vamos lá. Vamos lá, Efésios 6. Efésios 6, 10. Isso aqui é Shaul Paulo já entendendo, irmãos. Entendendo. Shaul Paulo, ele faz parte da igreja de Esmirna. Ele é o anjo da igreja de Esmirna, né? E nós vemos que Esmirna, ela tem promessa de coroa, né? Por isso que fala ali ao anjo, ele fala assim, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida, mostrando que as duas eras que tem promessa de coroa é Esmirna e também Filadélfia, né? Então, essa passagem aqui, olha só, esse combate, ele está falando desse combate que vai acontecer em breve. Esse combate que vai acontecer em breve. Olha só, fala assim, finalmente fortalecei-os no mestre e na força do seu poder, revesti a armadura de Ial, para que podeis resistir às insídias, quer dizer, às investidas do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, viu? Não está falando lá de combate na época lá da antiga aliança. Está falando que depois de revestido um corpo que subiu ali, ascendeu, esse corpo é um corpo espiritual celestial, né? E ele está falando assim, olha, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, potestades, né? Que são aqui referidos a autoridades, dominadores do mundo das trevas, contra os espíritos do mal, que povoam, olha só, aqui está o segredo, que povoam as regiões celestiais, que povoam as regiões celestiais. Ou seja, estão ali. Estão ali. Por isso, deveis vestir a armadura de Ial, para poderes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Aqui faz um link com o quê? Faz o link com Davi, quando ele foi combater o gigante Golias, né? Nós vemos ali que Saul queria colocar em Davi uma armadura, né? Armadura humana, uma armadura humana. E ele se sentiu desconfortável. Aquilo ali não casou bem com ele. Ele tirou a armadura e foi para a batalha e guerreou contra o gigante. E Israel teve uma grande vitória. Por quê? Porque caiu por terra aquele gigante e aquele exército fugiu, aquele exército filisteu fugiu da presença dos israelitas, né? Exato. Então faz um link com essa batalha que nós estamos vendo de Apocalipse 12, né? Essa batalha que aqui Shaul Paulo está referindo, que nós temos que revestir com a armadura de Ial e não com uma armadura humana, né? Uma armadura humana. Então, voltando lá, Apocalipse 12, olha só, Apocalipse 12. Apocalipse 12, aí fala assim, ó, vou relembrando aqui. Houve então a batalha.
Apocalipse 12, 7. Houve então a batalha no céu, Mical e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. No céu. Onde eles estavam povoando. É onde eles estavam povoando, que faz o link com Efésios capítulo Exato. 6. Nossa luta não é contra a carne nem o sangue, os seres dessa terra, mas sim contra os moradores que estavam lá nos lugares celestiais. É lá que está a nossa briga. É lá que nós vamos guerrear e lá que nós vamos bater de frente com eles e vamos vencer. Isso faz um link com Lucas, uma profecia que Yahshua, ele fala, uma profecia, né? Vamos lá. Lucas 10, 18, que diz assim: Ele lhes disse, eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Viu? E ele lhes disse, eu via uma profecia. Aconteceu? Não. Não. Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Exatamente. Ou seja, é uma profecia, algo que se cumpre. Vai se cumprir no final dos tempos. Tá entendendo? Vai se cumprir no final dos tempos, conforme Apocalipse 12, que está falando aqui, ó, Apocalipse 12, versículo 9. Diz assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada, né? Foi expulso para a terra, seus anjos foram expulsos com ele, ok? Então, esse texto, ele faz um link com Daniel capítulo 12. Olha só, Apocalipse 12, Daniel 12. E ao perder o controle das escrituras? Jamais. Não, isso foi proposital. Daniel 12, Apocalipse 12. Vamos lá, Daniel 12. Quando você pega aqui, Daniel 11, 40, olha. Daniel 11, 40, olha só, tá falando assim, no tempo do fim. Só quero essa pedacinho aqui, tá? No tempo do fim. Daniel 11, 40, no tempo do fim. Agora você pode pegar o 12, 1, irmão. 12, 1. Aí ele diz, nesse tempo, no qual tempo? Tempo do fim. Nesse tempo, levantar-se-á Mical, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do seu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas, nesse tempo, o teu povo escapará. Nesse tempo, o teu povo escapará. Isto é, todos os que estão inscritos no livro da vida. Isso, livro da vida do Cordeiro. Então, é muito tremendo. Esse aqui, olha só, do Cordeiro imolado, né? É muito forte. E aqui, essa passagem, irmãos, você percebe que ele traz alguns complementos de Apocalipse 12. Olha só, quais complementos? Ele fala assim, ó, Daniel 12, 1. Nesse tempo, quer dizer, no tempo do fim, levantar-se-á Mical. Por quê? Porque Mical, junto com as estrelinhas, foi lançada por terra. Mical, com as estrelinhas, foram lançadas por terra. E a gente já pegou aquelas pedrinhas, né? Uhum. As pedrinhas nós trouxemos estudo, né? Fala assim, vocês que estão à procura de justiça, olhai para a rocha, onde vocês foram extraídos, né? Talhados, extraídos, cortados, isso, né? Foram tirados ali. Isso. E é tremendo. E aqui ele está falando aqui, ó. Ele anda, olha só, versículo 1, capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo levantasse o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do seu povo. Ele está junto deles. Ele se conserva junto. Por quê? Porque não foi só ele que caiu na terra. Ele também caiu o quê? Os filhos de Yahshua, junto com ele. E a missão dele, você já viu ali Apocalipse 12, ele estava subjugado, ele é a lua, subjugada pela mulher que estava com a perna sobre ele, até que ele se levanta. E ele se levanta quando? Quando o neném nasceu, né? Por quê? Porque ele precisava criar esse neném, ele precisava cuidar desse neném. Então ele arrebata da mão da mulher Sardes. Ele arrebata porque o dragão já tinha se posicionado para devorar ele, para devorar a criança. E
ele tomando a criança para si, o dragão não pode fazer nada contra aquela criança, ok? Então, isso aqui, irmãos, olha só, para você entender, isso faz um link com Isaías 22. Vamos abrir lá Isaías 22. Isaías 22. Fala assim, ó. Esse aqui faz uma referência sobre dois intendentes do rei, tá? Que rei é esse? Yaush. Os dois intendentes, Satanás e o outro, Mical. Representação Satanás, Sobna ou Sebna, e representação de Mical, quem? Eliaquim, tá? Então, aqui ele faz um link do quê? Olha só, ele está fazendo um link falando que o Sobna foi encontrado em infidelidade na administração das coisas do rei. E aí o rei fala no versículo 19, fala assim: afastar-te-ei do teu cargo, removerei do teu posto. Naquele mesmo dia chamarei o meu servo Eliaquim. Naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia. Ou seja, Mical. Viu? Naquele mesmo dia, fazendo um link que o Mical está subindo com o exército, vai guerrear, vai lançar por terra Satanás com seu exército. Naquele mesmo dia ele vai ser elevado. Exato. Naquele mesmo dia vai ser elevado. Olha só, diz assim, ó: naquele mesmo dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Isso aqui, irmãos, a gente tem que voltar um pouquinho aqui só para você ver. Olha só, tem que voltar. Ele fala assim, ó, versículo Isaías 22, versículo 17. Diz assim, ó: mas Ial te lançará para longe, ó homem. Aí, te lançará. Sim, ele te apanhará. Quando fala assim, te lançará, ó homem, a gente lembra de quê? Que Satanás, ele pensa como homem. Ele não pensa como Ial, ele pensa como homem. Tá? Então, você lembra aqui, ó, versículo 17: mas Ial te lançará para longe, ó homem, ele te apanhará, te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Viu? Ele vai te lançar como se se lança uma bola. Ali perecerá juntamente com seus carros suntuosos, como uma vergonha para a casa do teu mestre. Afastar-te-ei do teu cargo, removerei do teu posto. Naquele mesmo dia chamarei o meu servo Eliaquim, é a representação de quem? Mical. Filho de Ilquias, é a representação, Ilquias o sacerdote, filho de Aush. Vesti-lo-ei com a tua túnica. Ó, tá tirando as vestes agora ali do querubim, né? E tá colocando em Mical. Vesti-lo-ei com tua túnica, cingi-lo-ei com teu cinto, porei nas suas mãos as tuas funções. Ele será um pai para os habitantes de Al-Shalã e para a casa de Judá e Aldá. Ele fala: por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Ó, cravá-lo-ei como cavilha em lugar firme, como um prego no lugar firme. Ele será trono de glória para a casa de seu pai. Aí fala: nele sustentarão toda a glória da casa de seu pai e os rebentos seus ramos, todos os objetos miúdos, desde as taças até os jarros. Nesse dia, diz oráculo de Ial, ou seja, assim diz Ial, será removida, olha aqui, será removida a cavilha cravada em lugar firme, ou seja, o prego que foi elevado vai ser cortado, e ele cairá. E então se desprenderá o fardo que pesava sobre ele, porque Ial falou. Esse aqui é o link do quê? Dele ter caído junto com seus filhos na terra. Caiu lá embaixo, caiu. Ele tinha sido colocado numa condição superior. Quando? Com a morte de Iauxa. Iauxa morreu e o exaltou. Por quê? Porque ele se torna um sumo sacerdote no lugar de seu pai, tá? Iauxa, ele se torna rei, porque quem é esse que está subindo aí? Quem que é o rei da glória? Aí ele coloca agora Mical para ser sacerdote, sumo sacerdote do seu lugar, porque ele vai reinar. Exato. Ial, o Todo-Poderoso, Ial, o Supremo, fala assim: assenta aqui à minha direita,
até que eu tenha posto teus inimigos debaixo de teus pés. Essa é a condição de que se lançou um voto de desconfiança contra os filhos de Aush e contra o sumo sacerdote Mical. E eles descem sem memória igual seu pai. E aqui que está falando, eu coloquei ele como um prego no lugar alto. E é por isso que você vê Apocalipse 7. Apocalipse 7 você vê ali, Mical, quando ele está subindo com seu exército, ele dá uma ordem nos lugares celestiais, falando assim, olha, não danifiques a terra nem o mar, nem as árvores, nem nenhuma vegetação, até que nós tenhamos selado na fronte os servos do nosso Ial. Mostrando que ele já tinha uma autoridade recebida. Ele já tinha recebido essa autoridade. Ele recebeu a autoridade sobre todos os principados. Só que, para cumprir Isaías 22, ele foi colocado numa cavilha como um prego elevado, e ali sobre ele todo aquele exército, só que aquele prego foi removido e ele caiu. Ele caiu junto com o seu exército. Caiu aonde? Na terra. Na terra. E no final dos tempos, por isso que fala, levantar-se-á novamente. Ele caiu por terra. E agora ele se levanta no final dos tempos e é aquele que se conserva junto dos filhos do seu povo. É esses que estavam presos nele. Caíram com ele. E ele chega nesse tempo e vai ajuntar as pedrinhas preciosas para voltar, para lançar Satanás por terra junto com seus exércitos. Vocês estão entendendo? Eu fui muito rápido. Vamos lá. Tremendo. Né? Então, só para você entender um pouco do contexto. Daniel 12:1. Nesse tempo levantar-se-á Mical, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Eles estão aonde? Na terra. Na terra. Estão levantando agora, estão ascendendo, estão voltando para a terra de origem, o céu. Será aí mostra o contexto da época. Olha aqui o contexto da época. Será um tempo de tal angústia, tribulação, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará. Que povo? Somente os filhos de Aush, junto com Mical, esses que recebem a mensagem de revelação do final dos tempos. Então fala, nesse tempo o povo escapará, isto é, todos que se encontrarem inscritos no livro. Isso aqui faz um link com o papai Aush. Papai Aush, quando enviou os 72, né? Você vê os 72 discípulos que são enviados da nova aliança, aí você lembra os 72 lá da época de Moisés, 72, 144 mil. Então ele envia, papai Aush envia os 72 e dá autoridade para eles pisar serpentes e escorpiões, para fazer curas e repreender o inimigo. E fala, nenhum mal vai acontecer com vocês, o inimigo não terá nenhum poder sobre vocês. Aí eles voltam muito felizes, por quê? Porque eles curaram enfermos, expulsaram demônios, mas o papai Aush fala assim, não fica alegre por isso. Fique alegre porque o nome de vocês está inscrito nos céus, no livro do Cordeiro Imolado. Ou seja, esses que estavam ali estão aguardando a superior ressurreição. Para, junto com os derradeiros de Filadélfia, que está somando o número, para se somar com o número de Esmirna, para subir, para poder tomar posse da terra prometida, expulsar Satanás, fazendo cumprir Efésios capítulo 6 e fazer o quê? Tomar posse da terra prometida para que o papai Yahusha possa descer ali dos lugares mais elevados que existem, que é junto com o Supremo, Papai Supremo, ele sai e vai sentar no seu trono de origem, que é o trono que está referido em Apocalipse 4 e 5, que o querubim adora dia e noite, mostrando dia e noite, pode ser a luz inacessível que Yahweh habita? Não. Ali é o trono de Ial Filho, que agora já não é mais referido como Yahweh, é referido no céu como Ial Filho. Esse é todo um estudo, irmãos, que eu falando um pouquinho aqui, né, até para a gente poder relembrar um pouquinho dos outros, né, porque chegam os irmãos aqui, que os irmãos chegam nesse vídeo, não viu os vídeos anteriores, só chega para refutar, para ir contra, né? E é aquela condição, né, que lembrando desses pontos anteriores que nós já falamos, Ial
Ial, ele disse, né, para seu filho: senta-te aqui até que seus inimigos sejam colocados como os cabelos de seus pés. E quando a gente pega aquela passagem onde mostra que Isaías 66:1. Isaías 66:1, ele fala que a terra é escabelo dos seus pés. Exatamente. Né? Então significa que Satanás está sendo lançado por terra. Então nesse momento ele fala assim: você vai sentar aqui até esses inimigos serem colocados na terra, serem expulsos para a terra, foram expulsos para a terra. Eu acho que não é 66, acho que é 66:1. É 66, você foi em 61. 66, eu falei 66, não falei? falei? Falou certinho. Aqui diz, 66:1, diz: assim diz Ial, o céu é meu trono, isso, e a terra o escabelo dos meus pés. E aqui, ó, e a promessa, Ial, o céu é o meu trono, é Ial, filho. Exato. Viu aqui? Então, por isso que o Salmo 110 fala, né? 110, assenta à minha direita, ali Ial, o Supremo, falando para papai Yalcha: assenta à minha direita, até que eu tenha posto teus inimigos por escabelo dos teus pés. Para se cumprir isso aqui, ó, que está dizendo, Isaías 66:1, assim diz Ial, o céu é meu trono e a terra escabelo dos meus pés. Ou seja, enquanto Satanás estiver ainda ali no céu com seu exército, Yalcha não pode reinar, porque tem que se fazer cumprir o Salmo 110, 110:1. Assenta-te à minha direita até que eu tenha posto os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ou seja, vou lançar eles por terra. Quando eu lançar eles na terra, aí tu pode sentar no teu trono e vai reinar. Tremendo. É lindo, né, irmãos? Tremendo. É lindo. Isso é tremendo para os esclarecidos. Tremendo. Tá? Essa mensagem, essa palavra é para os esclarecidos. Porque a palavra fala: os esclarecidos entenderão. Mas os ímpios não compreenderão e continuarão sem compreender. Exato. Tá? Então, amados irmãos, a gente vê o papai Yalcha lá também em Lucas, que de repente ele ficou cheio ali do Espírito, alegre, regozijante, e ele fala assim, ele louva Ial porque revelou os segredos aos pequeninos. Quando está falando aos pequeninos, não está falando às crianças não, tá, irmãos? É o pequeno grupo, é o pequeno rebanho, tá? É o povozinho de Jacó, tá? É o povozinho de Jacó. Esse que está sendo esclarecido agora nos finais dos tempos, papai Yalcha regozijou lá atrás, falando assim, eu dou honra e dou louvor a Ial do céu, que ocultou esses segredos e revelou aos pequeninos, quer dizer, o pequenino grupo, que está também em Zacarias 3, né, irmão? Zacarias 3. Zacarias 3, os pequeninos ali. Então, agora, irmãos, nós vamos... fizemos toda essa explanação, olha só para falar a respeito dessa batalha, né? A batalha que se conquista é uma representação lá da Terra Prometida, quando os israelitas eles entram para tomar posse da Terra Prometida. A Terra Prometida estava sendo habitada por gigantes de muito número, mas Ial é com eles e por isso eles venceram. Não é vencer por causa do braço forte deles, mas é por causa do braço forte de Ial. O braço forte de Ial conquistou a vitória, né? Tremendo. Então, nós vamos parar aqui um pouquinho, né? Só completando esse versículo aqui, que fala assim, versículo 10, né? Apocalipse 12:10, diz assim: ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Ial. Olha aqui, a realeza do nosso Ial. Por quê? Porque o nosso Ial, filho, agora pode sentar para reinar. Viu? Por quê? Porque os inimigos foram lançados por terra, por escabelo seus pés, cumprindo a palavra de Salmo 110, versículo 1. Então ele fala: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza. Realeza, porque do nosso Ial, quem? Ial filho. Agora Ial filho
pode sentar no trono, Exato. que é a visão ali de Apocalipse 4 e 5, aquele que está sentado no trono, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há, conforme Colossenses 1,15, que Yahshua que criou tudo isso. Só que agora já não é mais Yahshua, o nome foi sobreexaltado, ele recebeu o nome que é o nome que dá, o nome dá o direito de ser adorado, o nome de Yahweh. Então, olha só, agora realizou-se a salvação, o poder, a realeza do nosso Yahweh. E a autoridade do seu Machia, olha aqui, a autoridade do seu Machia, do seu ungido, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Olha aqui, esses aqui acusadores dos nossos irmãos, ele aqui os acusava dia e noite diante do nosso Yahweh. Ele não ia na presença de Yahweh, eles entravam lá no templo celestial. Eles entravam lá no templo celestial e ficavam acusando. Yahweh estava lá em cima. Yahshua estava lá em cima, como Yahweh Filho, sentado no trono. E ele chegava dentro do templo celestial e ficava acusando. Por quê? Faz cumprir aquela palavra, irmã Débora, acha aí para nós, que fala assim: a partir de hoje, os meus ouvidos estarão abertos para todas as palavras que sejam pronunciadas neste lugar. Isso aqui é uma palavra, irmão, para você entender das coisas celestiais. Tá? Tremendo. É maravilhoso. Isso tudo vem pelo Espírito de Yahweh. Isso não é entendimento, né, de seita, não é entendimento de teologia, nada disso. Me fez relembrar, irmão, quando você pegou aqui em Apocalipse 12, né? Agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza. Né? A realeza. Eu lembrei da parábola das minas, quando ele inicia dizendo ali que aquele rei foi para um lugar longínquo, né? Para ter a realeza. Receber a realeza. Receber a realeza. A realeza. Lembra disso? Lembro. Aí fala assim: agora trazei os inimigos que não querem que eu governe, reine sobre eles e trucida-os na minha presença. É verdade, é verdade. Esse é um estudo maravilhoso, né, irmãos? E aqui, irmãos, quando fala assim, ó, agora realizou salvação, poder, realiza nosso Yahweh e a autoridade do seu Machia, aqui, irmãos, aqui ele está referindo, nós vamos fazer esse estudo ainda sobre Apocalipse 4, 5 e 6, então é só para você ter um pouquinho de paciência, tá? Você vai entender ali aquele que veste as vestes do Machia suja de sangue, você vai ver. E aquele sangue o faz digno de abrir os selos. Tremendo. É tremendo, você vai entender isso. Então, nós vamos trazer em breve, o estudo de Apocalipse 4, 5 e 6. Você vai ficar assim maravilhado, tá, irmãos? Então, olha só, agora no versículo 11, diz assim: eles, porém, os venceram, graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Aqui já está falando de quem? Está falando os de Esmirna, né? Os de Esmirna que desprezaram a própria vida até a morte. Lembra disso? Recebeu ali e falou assim, olha, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Mostrando que eles fazem parte também desse grupo seleto, que é o grupo dos 144 mil. E ele diz assim: por isso, alegrai-vos, ó céu, e vós que o habitais, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ou seja, agora se cumpre aquela passagem lá de Lucas 10, né? Que Yahshua fala assim: eu vi Satanás como um relâmpago sendo lançado por terra, né? Descer como aí se cumpriu ali, e porque ele foi lançado e com ele também os seus demônios, agora Yahshua pode reinar, né? É verdade. Esse é maravilhoso. E só para completar aquela acusação que eu falei com os irmãos, né? Aquela acusação que Satanás ele ficava acusando ali os filhos de Yahshua dia e noite, a gente vai em 2 Crônicas 7,15, né? 2 Crônicas 7,15, olha só.
Segundo Crônicas 7,15. Doravante, meus olhos estão abertos e meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Está falando do templo. Templo. O templo, ali está falando do templo terreno, que também faz Sim. o quê? Remetendo ao templo celestial. Sim. O templo celestial. Então, quando fala que os acusava, por quê? Porque a gente já fez esse estudo mostrando que Satanás, ele pisoteou o lugar santo, entendeu? Isso também está em Daniel 8. Vamos abrir em Daniel 8? Vamos lá. Daniel, capítulo 8, olha só. Daniel, capítulo 8, versículo 10. Daniel 8, 10. Diz assim, aqui está falando do antimachia. Ele ergueu-se contra o exército dos céus, derrubando por terra a pá do exército e das estrelas, e calcando os pés, quer dizer, tomando posse deles. E chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, que é Mical, contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo. Olha aqui, abolindo o sacrifício perpétuo, porque é a veste de Mical como sumo sacerdote, que nós vamos fazer esse estudo, as vestes sujas de sangue. As vestes sujas de sangue. Por isso que em Apocalipse fala assim, vi um cordeiro como que imolado, como que não é imolado, porque ele está vestido. Lembrando que Mical tem a aparência de Yahshua. Ele é também o quê? Ele também é aquele que é semelhante ao Altíssimo. Ele tem a aparência de Yahshua. E ele está vestindo uma veste imolada. Esse é o sacrifício perpétuo que se faz uma vez para nunca mais fazer. Então ele veste como sumo sacerdote para que sempre Iau, olhando para ele, lembra do sacrifício do Machia. Tremendo. Que ele fez para a humanidade. Está entendendo, irmãos? Tremendo. Então aqui está falando o seguinte, olha, no versículo 10, até ergueu-se contra o exército dos céus, derrubando por terra pá do exército das estrelas e calcando aos pés. Versículo 11. Isso Daniel 8, tá? 8:11. E chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, que é Mical, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário e o exército. Ou seja, ele tem muitos diademas. Ele cuida do exército e também cuida do santuário. Exato. E aqui tem que entender, Mical não é Yahshua. Mical não é Yahshua, tá, irmãos? São dois personagens, são duas pessoas distintas, sendo que Mical é filho primogênito de Yahshua, tá? Nós temos aí mais de 45 vídeos para você assistir, para você entender os estudos. Nós temos também o Telegram. O Telegram hoje tem mais de 200 ministrações de no mínimo 1 hora cada uma, entendeu? Então é muito estudo e você precisa se esforçar. Se você quer participar desse primeiro momento agora, que vai ser esse momento da ascensão de Filadélfia, você vai ter que estar amadurecido, tá? Senão você vai ter que esperar o final da tribulação. Então, continuando aqui, versículo Daniel 8:11. E chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. E o exército, sobre o sacrifício, ele pôs a iniquidade. O sacrifício, ele pôs a iniquidade, ele pisou em cima das vestes. Está entendendo? Ele pisou em cima das vestes. E ele fala, derrubou por terra a verdade. A verdade está aqui agora. Por quê? Porque estava lá em cima a verdade. E a verdade foi lançada por terra. E teve êxito naquele que empreendeu. Porque ele colocou o voto de desconfiança. E se cumpriu aquela passagem de Isaías 63:18 que fala, por pouco tempo o teu povo santo herdou a sua herança, mas vieram os nossos inimigos e pisotearam teu santuário. Pisotearam teu santuário. Lançando por terra, porque colocou um voto de desconfiança contra o sumo sacerdote ali, Mical, e também contra os que serviam no templo. Né, os que serviam no templo. Por isso que é o link com Apocalipse 3, falando de Filadélfia 3:7 em diante, que fala assim, ao vencedor será coluna no santuário. Por quê? Porque o santuário foi desolado, está vazio. Vai voltar.
Os de Filadélfia vão voltar. Por isso vai ser coluna no santuário e dali nunca mais sairão. Fazendo um link que saíram, por isso que agora quando trouxer de volta, não vão sair mais. Isso está difícil de entender, irmãos? É difícil de entender? Não, não é difícil. Como eu falei com vocês, aqueles que são da verdade vão ouvir a mensagem vai compreender a mensagem. Entendeu? Porque são filhos da verdade. E estão predestinados, porque estão com o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Imolado. Aqueles que estão inscritos no livro do Cordeiro Imolado, esses vão compreender e esses vão participar da ascensão de Filadélfia e Sardes vestes limpas, né? E nós vamos interromper esse estudo aqui, irmãos. Nós vamos continuar no próximo, dando continuidade aqui no estudo de Apocalipse 12, né? E vamos dar continuidade no próximo, tá? No próximo vídeo nós vamos dar continuidade onde paramos aqui. E é necessário que você que não assistiu, chegou aqui agora, que assista os vídeos anteriores, né? Sobre esse estudo de Apocalipse 12, para que você chegue ao pleno conhecimento da verdade, ok? Nós vamos fazer o gratidão, papai, e vamos encerrar. E eu te espero no próximo. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua, né? Gratidão por toda essa revelação. Vamos, gratidão, papai. Grato a Yahshua, grato a Yah. Grato a Yahshua, grato a Yah. Grato a Yahshua, grato a Yah. Por Yah e por Yahshua. Por Yah e por Yahshua. Por Yah e por Yahshua. Assim seja feito a vontade do papai Yahshua. Gratidão, amados irmãos, por estar conosco até o fim e lembrando da perseverança de Filadélfia. É a perseverança de Filadélfia que faz com que ela alcance aquilo que ela tanto espera. E assim seja. E assim seja, amados irmãos. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Até lá, meus irmãos. Até lá.